Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia Mercante e eu vou falar sobre o céu da semana, que vai hoje do dia 19 de abril até 1 de maio. Então já vou considerar aí esse sol fixo entrando aí em Touro, né, que a gente já tem essa quadratura. Aliás, a gente tem o céu bem recheado de quadraturas e oposições no mapa. Então eu vou falar para vocês aqui o que a gente pode esperar dessa semana. Vamos lá. Então a gente vê, por exemplo, colocando em xeque uma confrontação de forças poderosas, né, de oposição, por exemplo, entre Plutão e Marte. Por que a gente tem essa quadratura nos signos fixos? E quadraturas nos signos fixos são bem incômodas, porque elas são muito enraizadas, elas são fixas. Então a gente tem aqui o envolvimento de questões de poder, porque a gente está com Marte muito bem colocado aí em Leão, que tem a sua realeza, a sua força ali, no caso, realmente é muito autêntica, né? Eu valorizo aquilo, eu sou, né? Eu tenho energia daquilo que eu sou, eu ponho em andamento esse meu eu. Mas esse meu eu e o meu ego está em oposição às necessidades do grupo, porque a gente está com a transformação relacionada entre Plutão em Aquário. Claro, Plutão em Aquário tem essa oposição que tem a ver com o coletivo. Daqui para frente é uma catarse coletiva, né? É como se a gente tem uma crise coletiva também, uma crise de identidade coletiva, né? A gente tá passando por crise de identidade coletiva, por quê? Porque a gente tem a tecnologia tomando conta de tudo que a gente faz. Então, as características gerais de uma oposição, por exemplo, é uma confrontação com forças poderosas de oposição, né? Então, confrontos ali com energias intensas, transformadoras, né? Até mesmo sombrias, subterrâneas, que está guardado lá, né? Então, é um confronto disso, daquilo que está oculto ali, que está por debaixo ali, né? Confrontando ali as energias aí de Marte, né? Em Leão. Então, aquilo que realmente eu considero como um valor até mesmo de ego, por exemplo. Então, são forças dinâmicas ali. Em erupção, né? Então, pode ser energias reprimidas, no caso. A gente tem que falar também que Marte é uma energia sexual. Ela tem esse lado, né? Libido, do prazer ali, no sentido, numa casa de leão, imagina. Então, energias reprimidas, por exemplo, uma sensação de buscar uma liberação de alguma forma, até mesmo de forma explosiva, emocional, intensa, raiva, ressentimento, medo, desespero, algo que vem ali do fundo das entranhas ali que estava escondida, então pode vir à tona, porque é uma força como se fosse um vulcão. Então, entre Marte e Plutão nunca vai ser uma coisa suave, vai ser uma coisa que extravasa, que vem à tona, tá bom? Lutas de poder também, a gente vê confrontos com pessoas ali que você pode ter no dia a dia. Você vai lutar com unhas e dentes ali para proteger aquilo de valor, né, que você tem, por exemplo, né? E aqui também uma tendência a manipular, né? Então esse jogo de manipulação, de controle, de poder e conflito, né? Pode ser também através de conflitos maiores, escaláveis, relacionados à astrologia mundial, que a gente sabe que não tá flores, né? Que realmente a gente tá aí à beira de uma crise maior, no sentido, olha que a gente está falando de Aquário, a gente está falando de uma crise coletiva, né? E com um planeta ali, Marte, que representa a guerra, né? Que está numa casa leonina, que está muito bem aspectado ali, né? Por exemplo, Marte em Leão com uma autoridade, com força, né? E que se refere à autoria militar, guerra, soldados, confrontos, armas, espadas, coisas desse tipo. Então a gente tanto tem o sentido, literalmente falando, confrontos maiores, espero que não, espero que a gente tenha essa consciência de uma transformação profunda em Aquário, arrancar pela raiz, arrancar as máscaras,
a gente tem que derrubar aquilo que não é autêntico. Aí sim é legal essa energia, porque aí vem Plutão e arranca as máscaras daquilo que é falso, que não é verdadeiro, aquilo que não é genuíno, aquilo que vem de mim. Então, quem é você nesse momento? Quem é você daqui para frente? Então, na energia mais positiva, né, no caso entre Plutão e oposição de Marte, arrancar as máscaras, né? Então, de forma muito profunda, que vem à tona realmente, né? Por exemplo, a gente fala de Leão, a gente fala dos nossos prazeres, de quem eu sou, do meu ego, daquilo que eu valorizo, daquilo que eu sou realmente, né? Em contradição ali, realmente, se realmente Plutão vê uma autenticidade em você, realmente. Então, como vem à tona aí, por exemplo, de transformações profundas, aí eu já estou falando de maneira positiva, porque se tem esse confronto, é uma cutucada, ok, é uma chacoalhada, mas aí é uma transformação profunda, no caso, que representa uma ação, um desejo, né? Então, é um período também de transformação pessoal, muitas vezes através de crises também e confrontos. Então, às vezes a gente, sei lá, a gente tá no emprego ali parado, encalhado, um exemplo, tá? A gente acaba tendo uma briga com o chefe, alguma coisa assim, tem esse confronto que te faz mover, te faz ir para uma outra oportunidade de trabalho ou algo criativo. Agora nós estamos falando de Leão, por quê? Algo criativo, falar, poxa, perdi o emprego, um exemplo. Puxa, perdi o emprego. Aí eu pego, tenho um talento legal, que aí eu se vou colocar em prática, Marte, energia, ação, vou colocar em prática, por exemplo, o canal no YouTube. Poxa, eu vou ensinar uma receita caseira, eu vou ensinar para quem trabalha com, eu sei, entendo de mecânica. É um talento, é Leão. Eu vou colocar em prática ali um conhecimento, algo que eu sei fazer, ou alguma atitude referente a trabalho, por exemplo, né? Algo talento, algo genuíno que é meu, que eu tenho como uma criação, eu inventei, eu fiz, é de minha autoria, é autêntico. E eu coloco em prática realmente aquilo para seguir o meu caminho. Aí é Leão. Então, arrancar as máscaras do eu social, do eu coletivo, do eu redes sociais. Ai, que delícia, na rede social tá todo mundo lindo na rede social, todo mundo rico, maravilhoso, perfeito, sem crise nenhuma, sem problema nenhum. Aí as máscaras caem. Então quem é você de fato? Então esse glamour, né, no caso leonino, esse glamour, todo mundo lindo, maravilhoso, fazendo viagens a Ilhas Malvinas, ao Caribe, todo mundo rico, maravilhoso, e só disfarçando isso em redes sociais. Então, é legal ter a autenticidade genuína em confronto daquilo. Por exemplo, se a pessoa perde um emprego, se a pessoa perde alguma coisa de muito valor, aquilo que ela realmente tira o chão dela, que Plutão tira o chão mesmo, tá? Você fica sem nada, né? É como se arranca uma morte, acabou o ciclo. Você sabe ser autêntica, você consegue se levantar das profundezas ali de uma morte, de uma queda, de alguma coisa que foi tirada de você, de uma máscara que caiu, de uma perda de alguma coisa, né? Seja até de qualquer tipo de perda que eu falo, né? De menor grau ao maior grau. Quem é você para se reerguer com uma força marciana leonina e autêntico para colocar em prática quando já não me resta mais nada? Então é uma resiliência, né? Tanto que a gente está falando de resiliência de Marte em oposição a Plutão. Então, a gente está falando que são planetas ali, que são corregentes ali, Marte e Plutão Escorpião. Então eu estou falando de resiliência aqui. Então um choque ali de valores de resiliência, quando não te resta mais nada. Quem é você? Então a gente, muitas vezes, eu vejo que a gente está passando por crise coletiva de identidade. Então isso é a palavra que mostra hoje o céu do momento. É uma crise, Plutão, coletiva de identidade própria. A gente perdeu a nossa identidade. A gente está indo na onda, sabe, na onda. Então tem um lado positivo que você tem que surfar essa onda, a onda da tecnologia, a onda da inovação, a onda das redes sociais. Mas você é quem você é mesmo de verdade? Então é isso que a gente também fala, de guerra, confrontos. Temos também, pode acontecer? Pode, mas a gente tem que tratar a astrologia também de outra forma. A astrologia, quando ela conta de maneira
muito criativa. Ela pode declarar ali, simples assim, por exemplo, a guerra, a gente já pensa nisso. Mas a vida da gente, a astrologia é muito ampla, a vida é muito complexa, então a gente não pode achar que é desta forma. A gente pode ter, por exemplo, 1001 maneiras de como isso vai se transformar, como que isso vai refletir na nossa vida cotidiana. Então, Marte em oposição realmente aí com Plutão vai pegar todo mundo em algum momento. A gente tem Marte no mapa, a gente tem Leão, a gente tem, por exemplo, Plutão em Aquário ali. Então, de qualquer maneira, mexe com todo mundo, mas de maneira ali pessoal, de acordo com o mapa de cada um, tá? Então, aqui é uma questão de sobrevivência, tá? Aqui é uma sobrevivência. Então, aqui vai ter aqueles gatilhos acionados com um sentimento vulnerável, de necessidade de se defender, de alguma forma, né? A gente vê Marte ali, como se defendendo ali, e Plutão ali, querendo transformar aquilo de alguma forma, né? Arrancar as máscaras, né? Então, o que a gente vê aqui? A gente vê uma vulnerabilidade, né? Uma defesa que a gente quer, de alguma forma, ter, né? Karma coletivo, a gente vê como uma catarse também coletiva, como crises coletivas, mortes coletivas, muitas vezes até daqui 20 anos Plutão em Aquário, coisas relacionadas à aviação, né, coisa relacionada ao ar ali. A gente vê também, como a gente tem também Netuno em Áries, confrontos também relacionados ao mar. A gente vê aí, por exemplo, eu já te falei em outros vídeos também, relacionado a Taiwan, a gente vê Groenlândia, a gente vê Canadá ali, né, esses confrontos que a gente vê globalmente falando, a gente vê claramente confrontos entre Estados Unidos e China, né? Então, tomara que seja só no campo ali da sutileza netuniana, né? Só ali o véuzinho ali do tititi, que fique só por isso mesmo, né? Porque quando a gente vê Netuno, a gente não enxerga, a gente fica ali na só, né? É como se tivesse um pouco oculto ali, né? Então, se tiver algum confronto maior, que seja mais abafado, né? A gente não quer confronto coletivo, como guerra geral, né? Como uma guerra aí. Então, tomara que a gente consiga transformar essa sociedade de maneira plutoniana, transformadora sim, mas que não seja de maneira tão drástica, né? Bem, quando a gente fala de Plutão, a gente fala que ele é drástico, sem dó e piedade. Mas a gente está falando num signo altruísta, aquariano, né? A gente vê como o que vai ser drástico? A sociedade. Então, Plutão vai ser drástico para o coletivo social, né? Então, ninguém escapa de alguma forma. Como que isso vai se desenrolar? Isso a gente não sabe, tá bom? Então, seja karma coletivo, seja karma pessoal, pode trazer à tona essas questões aí, que precisa vir à luz e transformados, tá bom? Seja em trânsitos, por exemplo, né? Ou individualmente, coletivamente falando, vai depender de cada um. Mas de toda forma é um período de eventos intensos, confrontos e necessidades de lidar com crises. Crises pessoais ou crises mundiais. Vamos ver como que Deus, na sua infinita misericórdia, a gente vai conseguir lidar com esse tipo de situação, tá bom? Então, sempre indico uma tensão dinâmica de uma maneira que entre desejos mais profundos e transformação e poder, né? Então, é uma luta interna. É uma luta interna também. A gente não pode falar, é a terceira guerra. Não é assim. Acho que eu nem vou falar isso para não dar para o YouTube não sabotar o meu vídeo. Mas assim, pode ser conflito maior? Pode, mas pode ser um conflito interno, de assertividade, daquilo que eu quero controlar, por exemplo, de desejos conscientes com motivações inconscientes, aquilo que eu nem sei ainda, né? Aquilo que eu não tenho, que está guardado lá, um desejo que eu tenho, por exemplo, um exemplo bobo. Eu não quero mais ser CLT. Aí a pessoa tá no CLT, mas ela não faz nada para sair do CLT, por exemplo. Então, se você não pode sair do CLT, qual é a sua inovação criativa, leonina,
que eu criei, que eu inventei, que eu posso manifestar de maneira individual, porque isso já vem de mim, que eu posso contribuir com o coletivo. Poxa, eu vou trazer valores, eu vou ensinar alguma coisa, eu trago valores, eu trago soluções e dores, de dores, por exemplo, para o coletivo. Então, quanto mais pessoas eu puder ajudar, melhor. Então, esse é o lado positivo de uma transformação pessoal relacionado ao grupo, por exemplo. Então, não necessariamente é uma guerra, é uma coisa muito pesada. Não estou dizendo que não seja, mas a gente tem que olhar de maneira também, astrologia não tem como, não é adivinhação. Ele tem os planetas ali, aquela energia. Como que nós vamos coletivamente, olha aí, Aquário e Plutão, manifestar isso inconscientemente? Como que nós vamos manifestar? Aí a gente vai ter esse insight aí coletivo do que nós estamos vibrando, né? Então, de todas as formas aqui, a gente vê, por exemplo, se a gente tem, por exemplo, Marte em oposição aí Plutão, por exemplo, entre planetas de fogo, por exemplo, vai Aquário, Leão. Então, a gente tem um conflito de uma expressão individual do meu desejo com as necessidades coletivas, né? Então, a gente não pode só guardar para si próprio, né? O tesouro está no coletivo. A gente vê, por exemplo, canais do YouTube que bombam assim estrondosamente. Pode reparar, faz uma pesquisa aí. Os canais, por exemplo, que tem mais de uma pessoa, que a partir de 2, 3 ou um grupo tem mais força. Pode ver. A palavra união faz a força. Aqui tá indo, por exemplo, já em contrapartida só de uma pessoa, de uma estrela, por exemplo. Então o leão, ele é o eu, né? O ego, é só ele. E o Plutão ali em Aquário, né? No caso Aquário é coletivo. Então tudo que está relacionado a mais pessoas tem mais força. Um exemplo até bobo. Por exemplo, uma doação no prédio, que eu moro, né, no prédio. Aí as pessoas têm um brinquedo que vai doar para uma criança, que tem a doação do grupo aqui. Gente, estou doando brinquedo. Então as pessoas vão doar para a brinquedoteca lá, para o brinquedo, para várias crianças brincarem, não uma só. Entre uma ganhar o brinquedo, todas ganharam o brinquedo. Então a força do coletivo, que a gente fala de Plutão e Aquário, é essa força, a força do coletivo. Mas ao mesmo tempo, poxa, somos nós, sou eu. Tá vendo o confronto? Então, o que eu contribuo, quem eu sou, né? Qual é a minha máscara, o que eu sou de verdade e o que eu posso trazer de valor para o coletivo. Seja coletivo através de empresa, de grupos de WhatsApp, de amigos, de pessoas. Eu vejo, por exemplo, crianças, por exemplo, sozinha, brincando. É muito tristinho uma criança brincando sozinha. Vai brincar com os amiguinhos, vai brincar com vários amiguinhos. Se não tem uma amiguinha para brincar, tem outra para brincar. E tem o outro e o outro. E a força do coletivo. A força da doação, a força da caridade, a força do todo, do que um. A gente vê, por exemplo, o YouTube é uma ótima ferramenta de massa, porque um mero mortal, uma pessoa que tem um conhecimento, quer falar alguma coisa, eu já vejo até expressões, a pessoa quer contar alguma coisa que ela passou, que ela vivenciou de vídeo com pessoas, né, que chega o vídeo para muito mais pessoas ali, pode contribuir de maneira grandiosa ali, de maneira massiva, para alguém que está precisando de uma palavra, de conforto, de uma dica, de um artesanato. Então o YouTube ele oferece hoje, em contrapartida com redes de televisão, por exemplo, que era uma estrela, um programa, era aquilo que você pode ver, né? Aquele artista, só um que tenha toda a glória e a fama. Não, hoje as pessoas têm muitos canais aí prósperos e que trabalham com isso e divulgam valores aí para a grande massa. Isso é muito aquariano. Então o poder está na massa. Então sempre quando a gente poder, por exemplo, olha que coisa boba, uma festa. Você faz uma festa e você chama meia dúzia de gato pingado. Não é uma festa feliz. É o grupo, é a galera, todo mundo comparecendo na sua festa, todo mundo vai te dar um abraço, todo mundo vai cantar um parabéns com coro alto, forte, vibracional ali, os amigos, muitas pessoas ali vibrando, torcendo por você, do que ali aquela solidão, a pessoa sozinha. Então, essa é a grandeza do equilíbrio, né?
Então, quando a gente vê uma oposição, a gente fala de equilíbrio, simples assim. Não sou só eu, é eu e você, né? A pessoa vê, por exemplo, contribuiu com alguma coisa, me trouxe algum valor, deixe seu like, por exemplo, se inscreva no canal. Às vezes tem canal que eu assisto alguma coisinha, eu vi 2, 3 palavras. Gente, por que eu não vou ajudar um menino que acabou de falar uma coisa legal? Eu vou dar like, eu quero que ele cresça, eu quero que ele evolua. Ou então, esse confronto também, começa a vir insights aqui. Por exemplo, só pra mim, tipo, eu não sei dividir, isso é um egoísmo. Então, a gente vê também pelo lado negativo, né, do leão, por exemplo, ele é egóico. Tudo é pra ele, tudo é eles, tudo é só ele. Então, por isso que tem essa oposição, né? Esse confronto aí, né? Do eu e do todo ali, né? Então a gente vê também uma quadratura interessante também ali do Sol em Touro ali quadrando Marte. Olha que beleza! Outro fixo que é o meu, né? O Touro fala é o meu, é o meu. E o Leonino também, eu, né? O Leonino é o eu e o Taurino é o meu. Aí a gente vê esse conflito de necessidade de segurança e o desejo de autoexpressão. É alguma coisa que eu tô confortável, que é uma luta interna entre o desejo de manter uma estabilidade e uma vontade de brilhar. Olha que beleza! A gente vê o lado venusiano, né, taurino ali com o leonino sol, né? Então aqui é ego pra caramba. Mas ao mesmo tempo a gente tem impulsos criativos, né? Aqui o que a gente tem? Teimosia versus orgulho, né? Então aqui a gente tem dificuldade de ceder, de encontrar um meio termo, uma resistência à ação, uma natureza mais lenta, contemplativa, de resistir às energias que deve ser colocado em um movimento, porque a gente está falando de Marte, Leão. Impaciência, por exemplo, de Marte e Leão, confronto com uma energia mais parada do taurino, mais calma, mais apática, mais parado, tranquilo, tá aqui, tá tranquilo, né? Uma procrastinação, olha eu, né? Das ações, por exemplo, uma frustração, porque eu fico procrastinando, com preguiça, em vez de eu começar. Gente, eu vou fazer alguma coisa legal, criativa, eu fico procrastinando algo que eu já deveria ter começado. Por exemplo, uma dificuldade de expressar, por exemplo, o meu verdadeiro sentimento, né? Então, pode sair também uma energia um pouco passivo-agressiva, sabe assim, essa mistura, né? Aqui a gente tem também um conflito de uma natureza reservada, focada em resultados práticos, mas ao mesmo tempo com uma frustração de reconhecimento, né? É como que eu esperava mais reconhecimento, não é bem aquilo que eu queria, então fica aquela coisa meio estagnada, parada, né? Aqui também, o que a gente pode ter? Gastos impulsivos, né? Então, uma apreciação, conforto, luxo, combinado com uma natureza extravagante de Leão, né? Então, o impulso de Marte, fazendo eu gastar gastos excessivos, para a gente satisfazer os nossos desejos imediatos. Então, eu gasto aquilo para satisfazer a minha vontade, né? Seja de prazeres, a gente está falando de casa 2, 5, né? Quando a gente vê, por exemplo, quadrando ali. Então, os meus desejos, eu quero, por exemplo, eu não posso, mas eu vou fazer. Eu vou inventar. Tipo isso. Tá bom? Problemas de ego aqui. Excessivamente teimoso, inflexível, com o lado egocêntrico, autoritário, com o Sol em Leão. Então, uma dificuldade de colaboração dos relacionamentos, por exemplo. Então, é como se o seu relacionamento está muito egóico. Possessivo, ciúmes, misturado com ego, com desejo, com essas coisas, tá bom? Então, aqui a solução é buscar um equilíbrio, né? Necessidade de segurança e conforto. Então, a gente tem essa autoexpressão aí, a criatividade alta pra caramba. Então, a gente tem que aprender a desenvolver, né, querendo ou não, essa autoconfiança que Marte nos pede de forma criativa, no caso Leão, né, de forma de projetos criativos, atividades que lhe tragam alegria e reconhecimento. Então,
Eu preciso colocar em prática. Então, olha que delícia se for de maneira positiva. Imagina, né, se a gente tem um lado desse confronto aí do Sol com Marte, o que, que a gente tem? A gente pode ser cutucado para a gente colocar em ação essa ideia criativa. Porque é como se eu ficar parada, com uma energia estagnada, um pouco mais taurina, eu vou ficar frustrado, e vai me trazer tristeza, não vai me trazer alegria, o coração quentinho, aquela coisa legal. Então, por isso que te incomoda, para você botar em prática aquilo que você deseja, genuíno do seu coração, da sua criatividade, da sua alma, da sua criação. Quando a gente fala de leão, a gente fala de criação, minha criação, filhos, né? Filho, então eu crio coisas, né? Então eu sou a criadora. Então a energia leonina é uma energia criadora, criativa, tá bom? Artística, feliz, alegre, o que me traz a verdadeira alegria. Então, em resumo, esse Sol enquadrado aí, Marte, que a gente vê esse Sol em Touro quadrado com Marte e Leão, é uma dinâmica interna tensa entre a identidade do eu com os meus valores ali de energia. Então, é um desafio integrar essas duas forças, né, da prática, né, com essa energia da identidade, né. Então, a gente tem que colocar essa estabilidade, colocar em prática e manter aquilo, não só o fogo de palha, né, porque Marte, ele dá aquele primeiro início, né, aquela ignição ali, depois não pode ser um fogo de palha. Então, Touro já traz essa estabilidade de seguir e continuar, né? A gente está falando de signos de terra aqui, né? Então, para expressar essa individualidade de maneira construtiva, equilibrada, segura e estável, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Deixe seu like, pode colocar qualquer coisa que vocês queiram aí se expressar, críticas construtivas, algo que a gente possa melhorar e trocar informações aqui, tá bom? Espero que vocês gostem. Grande beijos, até lá, até mais, tchau, tchau.